3, a partir do versículo de número 14, nós vamos ler a palavra do Senhor que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Senhor Deus e Pai, nós estamos mais uma vez na presença santa e maravilhosa do Senhor, diante da Tua palavra escrita e lida nesta noite. Senhor, fale conosco uma vez mais. Fale conosco através do Teu Espírito Santo, pois é o Teu Espírito Santo que dá a revelação, é o Teu Espírito Santo que dá a interpretação, é o Teu Espírito Santo que dá a inspiração. Senhor, dependemos de Ti e da força do Teu poder. Nos alimenta uma vez mais com a palavra do Senhor, palavra viva, palavra santa, palavra poderosa, palavra esta de vida e vida eterna. Nós oramos em o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Podemos assentar, meus queridos irmãos, tendo liberdade para adorar, dizer glória, dizer aleluia, dizer bendito é o nome do Senhor, dizer fiel é o Senhor, dizer misericordioso, maravilhoso, eterno, Deus Pai, príncipe da paz, aleluia, Ele é maravilhoso, o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, desde ontem eu estava orando a Deus, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra para o dia de hoje. Haja visto que não basta nós lermos a Bíblia no dia a dia, no nosso devocional, fazer lá os nossos estudos e as nossas anotações. É preciso que sempre que formos pregar a palavra do Senhor, nos humilhar diante de Deus para saber qual é a vontade do Senhor para aquele momento. Aprendi isso desde muito cedo. Não adianta querer nesta noite falar sobre escatologia, montar um estudo, se não é da vontade de Deus a tratar este assunto. É preciso ser sensível à voz do Espírito Santo e entender, saber qual é a vontade de Deus para o momento. Para esta noite, o Senhor quer se revelar como Deus que está no controle da nossa história. Esta é a vontade de Deus para esta noite, esta terça-feira. Se revelar por intermédio das Escrituras como Deus que tem todo o controle da nossa história, da minha e da sua. Deus teve o controle da história
dos nossos patriarcas, desde Adão, passando por Noé, passando por Abraão, Isaque, Jacó, passando pelos profeta Elias, Eliseu, Amós, Obadias, Zacarias, Malaquias, chegando na era da igreja, dos seus apóstolos como Pedro, Tiago, João, também passando pelo apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, atravessando séculos e milênios, passando pela igreja da época dos papas, chamados pais da igreja, passando também e chegando na igreja moderna, atravessando milênios e chegando até nós. Deus nunca perdeu o controle da história de nenhum desses homens e jamais perderá. Deus está olhando para cada um de nós e Ele tem o controle da nossa vida, da nossa história. Aleluia! Simbora que tem coisas que acontecem na nossa vida que não é da vontade diretiva de Deus. Não é. Não estava escrito para nós. Mas a gente insiste em querer. A gente insiste em fazer. Aí Deus permite. É a vontade permissiva e não diretiva. Como se Deus olhasse para nós e dissesse: olha, o que eu tenho reservado para você é o oposto do que você está querendo. Mas você está insistindo tanto, e eu vou deixar você usar o livre-arbítrio, e você vai. Mas depois você vai arcar com as consequências. E o que eu acho interessante em Deus, no seu caráter, na sua personalidade, é que Deus não joga ninguém fora. Deus aproveita todo mundo. Quem sabe se fosse por alguns, eu não estaria aqui nesta noite. E isso me faz lembrar, há mais de 20 anos atrás, quando alguém olhou para mim, quando eu era ainda um jovem adolescente, e disse para mim: você é você. Ou seja, você é um tribuloso na igreja, você já está escorraçado. Mas Deus olhava para mim e dizia: não, tu vais passar um bocado, mas lá na frente, eu e você, nós vamos nos encontrar, e eu vou lhe revelar o meu plano para a sua vida. Quem sabe se fosse por alguns, você não estaria aqui nesta noite, assentado a este banco, dando glória a Deus e servindo a Ele. E a história da vida, ela é muito interessante, mas ela é muito interessante. Quando nós lemos no livro de Jeremias, capítulo 33, esses versos que nós lemos, aqui está registrado uma promessa redentora para Judá, uma promessa de renovo, uma promessa de restauração, uma promessa em que Deus haveria de entregá-los grandiosas bênçãos e bênçãos futuras. É só nós olharmos para o contexto histórico, nós vamos ver que Judá havia se envolvido com uma tamanha degradação espiritual. Judá havia abandonado a Deus e estava servindo aos deuses pagãos. Judá estava envolvido no mundo da idolatria, pecado abominável aos olhos do Senhor. Mas o Senhor estava olhando para Judá e dizendo: para Judá eu reservei um renovo, para Judá eu reservei um dia. Naquele dia Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que eles chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Para mim e para você, Deus reservou um dia em que o Senhor olha para nós e diz: chega, basta o tempo perdido em que você não me conhecia, agora você vai me conhecer. Basta o tempo perdido em que você não me conhecia, agora você
vai me conhecer. Interessante que eu passei 14 anos da minha vida filho de crente. Eu ia para a igreja porque papai ensinou a ir para a igreja. Mamãe, meu pai sempre dizia, tem que ir para a igreja, é Jesus, e Bíblia, Jesus, e culto doméstico. Filho de crente. Até os 14 anos. Um dia eu disse, não quero isso para mim. Eu quero ir para o mundo. Eu vou seguir a adrenalina da juventude. Aos 14, aos 22, eu estava sem papai e sem mamãe, morando sozinho. Aí Deus falou assim, é hoje, eu reservei um dia, você vai me conhecer, hoje você vai me conhecer, hoje você vai me conhecer, pensa. Foi quando eu me encontrei com o Senhor, de verdade, e disse, Deus, eu te conhecia como filho de crente, agora hoje eu te conheço com experiência de vida, tu estás me revelando a cada dia quem é o Senhor, tu és maravilhoso. É fácil nós olharmos para esta profecia, para esta promessa de restauração, em que envolve um dos nomes seletos, respeitado no reino de Israel até hoje, a saber, o grande rei Davi. Ele é inserido nessa promessa quando Deus diz, nunca faltará a Davi varão que se assente no trono da casa de Israel. E Deus cumpriu. Com a morte de Davi, Salomão, seu filho, no ano 933 a.C., se assentou no trono. Com a morte de Salomão, o seu filho Roboão assumiu, então, o reinado de Israel. Só que Roboão, tomando conselho com pessoas erradas, toma uma atitude precipitada. E o clamor do povo era esse: o que farás de nós? Baixarás os tributos? Ou continuarás com esta carga tributária tão alta? Porque o reino de Salomão foi um reino muito caro pela sua exuberância. E Roboão, aconselhado pelos seus amigos, desprezando o conselho dos mais idosos, dos anciões, diz, não, se vocês estão achando o dedo polegar do meu pai pesado, imagina o meu minguinho. A partir daquele momento o reino se dividiu, 10 tribos acompanhou Jeroboão, formando-se o reino do norte, e 2 tribos ficou com Roboão, compondo o reino do sul. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque durante 240 e tantos anos, salvo engano, Israel, o reino do norte, teve, salvo engano, 18 ou 19 dinastias, 19 famílias diferentes, reinando. Vinha outra família, tomava o poder, porque o poder nunca é dado, ele é tomado. Mas do reino de Judá não, somente os da casa de Davi se assentavam no trono. Era Deus dizendo, eu velo pela minha palavra para cumprir. No reino de Judá só assentará no trono quem for da linhagem de Davi, porque eu tenho um grande compromisso e uma promessa com este povo. Mas não pensam que as coisas começam simplesmente assim, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Este texto é apenas uma introdução para a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Nós precisamos regressar, retornar à história, pelo menos ao bisavô de Davi e os seus contemporâneos, para entendermos. Entender o quê? Entender que Deus é aquele que tem o controle da história na sua mão. Interessante quando nós lemos o livro das revelações do Apocalipse, lá no capítulo 5, quando a Bíblia diz que João estava diante de um livro. Este livro é o livro, o registro da história da humanidade.
Deus é o Todo-Poderoso, aquele que criou a história e ficou fora da história. Deus tem a nossa história antes mesmo que nós nascêssemos. E isso não é predestinação, isso é presciência. É Deus conhecer as coisas antes que ela venha a se existir. Deus só é Deus por causa disso, por causa da sua presciência. É por isso que João, ele chora quando ele olha para aquele livro e não acha ninguém digno de abrir aquele livro. Como se João olhasse e dizia assim: estamos todos enrolados, estamos todos em perigos, porque não tem ninguém para ler a nossa história. Ninguém é digno de abrir esse livro. Esse livro se chama o livro da história da humanidade. Ali está registrado todos os nossos atos, desde Adão, o primeiro humano, até nós nos dias atuais. Mas ainda bem que João ouve a voz dizendo: não chores, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro, eis aí o Cordeiro que é digno de desatar os selos. Eu recebo a inspiração de Deus para te dizer, meu irmão, só Deus lê a sua história. Só Deus, só Deus, só Deus. Não existe homem na terra e nem capeta no inferno para pôr um ponto final na sua história. Só Deus, só Deus, só Deus. É Deus que tem o controle da tua história. Deus tem o controle da tua história. Deus tem o controle da tua história. Aleluia. Quantas pessoas no leito da enfermidade, e muitos diziam: esse aí já morreu, câncer. Eu já vi, foi muitos sair para ir para Barretos e voltar num caixão, morreu. Mas eu quero louvar a Deus que eu já vi muitos sair daqui para Barretos doente e voltar adorando o nome do Senhor, contando o testemunho da vitória. Sabe por quê? Porque Deus é maior do que as enfermidades. Deus é maior do que todo agroreiro. Aleluia. Deus é maior do que os maldizentes. Deus é o Deus que tem o controle da nossa história. Você pode dizer glória a Deus? E isto nós temos que aprender nesta noite, neste culto de ensino. Não existe nenhuma ferramenta preparada contra você que se prospere. Não existe nenhuma ferramenta do inimigo apontada e preparada para a sua vida prosperará. Cairá todas por terra em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Nós morávamos em uma região e nós sofríamos muito naquela redondeza, como uma das poucas famílias crentes ali naquela quadra. Nós não podíamos fazer nada. Nada. Meu pai construiu uma casa, nós tínhamos que ficar enquartados as primeiras semanas, porque era terrível. Minha mãe olhava pela janela e Deus abençoando. Papai comprou um Fiatinho 147 prata de carroceria. Meu Deus do céu, não podia nem sair na rua, olhando. Mas tinha uma coisa: dia de culto, minha mãe pegava nós três e nós ia cantando o hino da harpa. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Oh, que maravilha! E quando nós chegávamos no culto, Deus tomava alguém e dizia assim: tem feito uma macumba para a senhora, para destruir a vida de vocês. Mas o Senhor nesta noite revela e diz: nenhuma ferramenta do inimigo preparada contra vocês vai prosperar. Cai por terra hoje em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque vocês são cobertos com o sangue de Jesus Cristo. E nós voltava dando glória. Às vezes não entendia muito, via muito pequeno. E minha mãe voltava falando em línguas estranhas, cheia do poder de Deus, andando numa rua de Cascai Tapiocanga.
o calcanhar macuquento, todo cheio de poeira vermelha, mas nós vinha dando glória ao nome do Senhor. Irmão, Deus é o Deus que tem o controle da nossa história. Pode fazer o que quiser de mal contra a sua vida, Deus está olhando para você. É Deus que te guarda, é Deus que te cobre, é Deus que te protege. É Deus, é Deus, é Deus. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Oh, aleluia. Aleluia. Está sentindo a presença de Deus? Está sentindo a presença de Deus, meu irmão? Está sentindo a presença de Deus? Está sentindo, está sentindo, está sentindo? Eu não sei por que Deus me leva. Hoje eu vou falar caladinho, vou ensinar hoje. Mas deixa Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Ele me usa desse jeito. Deixa aqui o poder de Deus. Eu me lembro um dia eu sofrendo uma perseguição tão grande no meu trabalho. E o Senhor disse assim: rapaz, esse homem aí está te perseguindo, está fazendo macumba para você. Eu falei: meu Deus, mas não tem base no negócio dele, vou te levar lá. E o Senhor foi me guiando. E eu parei. O Senhor disse: olha para a direita. Eu olhei. Irmão, eu vi tanta bagaceira ali, tanta vela acesa, tanta macumba, obra de macumba. E o Senhor falou aqui dentro do meu peito, dentro do meu coração: meu filho, pode fazer o que quiser contra você. Pode pegar o seu nome, enterrar 7 palmos para baixo, 70 palmos para baixo. Quem te guarda sou eu. Eu te cubro com o meu sangue. E tem mais uma: quanto mais mexer com a sua vida, mais eu vou te prosperar, mais eu vou te abençoar. Arabaxandarabagandarai. Deus tem o controle da nossa história. Deus tem o controle da nossa história. Deixa Deus te levar, meu irmão. Deixa Ele te conduzir. Não resista ao Espírito Santo. Não resista a Deus, não. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar. E quando nós retornamos aos patriarcas de Davi, nós encontramos quem? Um homem por nome Elimeleque e Noemi, vivendo uma grande crise em Belém. Se não vejamos o que está escrito no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do verso de número 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom, Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. Vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Amados e queridos irmãos, olha aqui a história de Davi. Não começa simplesmente na sua atuação. Deus começa fazendo milagres lá atrás na vida dos seus bisavós, para que Davi tivesse um ministério de bênção e de sucesso. Muitos de nós estamos aqui nesta noite, mas nós somos frutos de oração, somos frutos de suor e trabalho dos nossos patriarcas. Eu me lembro da minha avó, quando Deus mostrou a ela, quando eu ainda era muito criança, quando Deus mostrou a minha avó, eu com uma Bíblia na mão, uma pasta, sei lá o que fosse, na expressão dela, eu entrando na igreja de terno e pregando a palavra, e ela dizia para minha mãe: este menino será um pastor, este menino será um pregador. E felizmente a minha avó faleceu antes que visse o seu neto pregando a palavra. Mas quantas noites a minha avó orou por mim, quantas vezes a minha avó dizia: meu filho, você não pode fazer isto, você é chamado de Deus para ser um pregador. Meu filho, retorne para os caminhos do Senhor, você tem um chamado. A nossa história começa bem atrás, com investimento. Alguém investiu em nós,
em oração, em jejum, aleluia, em conselhos. E não foi diferente com Davi. Mas enfrentando uma crise em Belém, este homem por nome Elimeleque, ele chama a sua esposa para uma reunião e diz: meu bem, nós temos que ir embora daqui. Vamos embora, porque Belém está em crise. Interessante que o nome Belém significa casa de pão, Betlehem, Belém, casa de pão. Mas a casa de pão estava em crise. Havia, a Bíblia que diz, havia uma fome nesta terra no período dos juízes. Nós precisamos ir embora. Convence a sua esposa, pega os seus 2 filhos e vai embora. Amados e queridos irmãos, aqui nós estamos em uma das mais belas histórias de vida escrita na Bíblia. Sabe por quê? Porque este casal estava tentando resolver um problema, causando outro problema. Não se resolve um problema procurando outro problema. Está entendendo o que Deus está falando conosco? Na nossa vida nunca podemos resolver um problema causando ou procurando outro problema. Que problema é este? Veja bem, eles saem da casa do pão e vai, a Bíblia que diz aqui, ó, e vai peregrinar nos campos de Moabe. Todos nós conhecemos a história de Moabe. Era um fruto incestuoso de Ló com a sua filha. Uma terra pagã. Moabe era uma terra idólatra. Em Moabe se cultuava o deus Queimos ou Queimós. Ele era uma estátua com forma de homem, de humano. Tinha a barriga oca. E ali eram oferecidos sacrifícios vivos de crianças. Na cultura dos moabitas, era para que desse fertilidade à terra, desse fruto à terra, melhor dizendo, e fertilidade às mulheres, para o nascimento de mais crianças. Agora imagine, este homem e esta mulher com esses 2 filhos, saírem da casa do pão e irem peregrinar em Moabe. É o equivale hoje, nos nossos dias, a alguém sair da igreja para ir para o mundo, procurar solução. Não, eu vou sair da igreja porque na igreja ninguém me quer, eu preciso namorar, então eu vou lá fora. Eu vou sair da casa do pão e vou lá para Moabe, peregrinar, vou procurar um casamento. Não faça isso não, jovem. Não se resolve um problema procurando outro problema. Não, eu vou sair dessa igreja. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção. Eu vou sair, eu vou embora. Não é isso que Deus quer para mim não é possível. Que vida sofrida é essa? Vou sair da casa do pão e vou peregrinar em Moabe. Procurar o que no mundo? O mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo não tem nada de bom para nos dar. Não se resolve um problema procurando outros problemas. Está escrito aqui na Bíblia. O verso continua dizendo: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Veja bem, estava fugindo da fome, chega em Moabe, já perde o seu marido. Elimeleque morreu. Era um problema, agora soma-se 2. Quantos de nós, meus irmãos, temos um problema e na ânsia de querer resolver, no afã de querer resolver, a gente põe a mão, ao invés de ter um problema, a gente começa a ter 2, 3, 4, 5 e aí por diante. Esta mulher agora já não tem o seu marido, ela é viúva, peregrinando em Moabe. Eu quero que você imagine comigo uma família de crente lá em Moabe. Quando a cidade toda descia para adorar essa imagem imunda. E ele só de crente lá peregrinando. Oh, você não vai não, eu vou. Você não vai descer a adorar o grande Deus Queimos com nós?
Ei, mas não sei não, hein? Você é quadrado demais, só você, deixa de ser bobo. Quantas vezes eu vi isto, às vezes desviado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor, e a gente estava nas festas, e a gente via quando chegava alguns jovens da igreja, desconfiadinho, né? Aí alguém dizia assim: rapaz, mas você não é crente? Você está fazendo o que aqui, moço? Ué, mas, e pode, é? Crente pode vir aqui? E essas coisas nunca faz nós esquecer desta realidade. O que fazer, o que um crente fazer? Sair da casa de Belém, da casa de pão, e ir peregrinar em Moabe. Isso é interessante, essa história é interessante. Eu fico vendo Noemi se escondendo, eu não posso. Ela é diferente, juntamente com a sua família, peregrinando na terra de Moabe. Seu marido morreu, viúva, com seus 2 filhos. Quem sabe ela pensa assim: não, rapaz, nem está danado, tinha um problema, agora tem 2. Mas tá bom, ainda tem meus filhos, né? Vai cuidar de mim. Malom se casa com Ruth, Quilion se casa com Orfa, e a história continua. Só que a Bíblia diz que no espaço de 10 anos, ouça bem, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Observe. Sabe o que Deus quer falar para nós agora? Escute a voz de Deus. Não corra de problema, não. Não é você correr do problema que vai solucionar. Deus está dizendo: enfrenta. Deus, nesta noite, Ele se revela para nós como o Deus que tem o controle da nossa história. Você não vai morrer, não. Pode enfrentar esse problema. Você não vai ser vencido, não. Pode enfrentar de frente. Você não vai perder essa batalha, não. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores naquele que nos fortalece. É ser vencedor por antecedência. Não tenha medo. É para você lutar esta luta, e você vai vencer esta guerra. Eu me lembro de uma história de um irmão da nossa igreja, tendo um dilema com seu filho dando muito trabalho. E ele foi tomar conselho com o pastor e disse: pastor, eu estou aqui para pedir a bênção do Senhor, porque eu já aluguei um carro e vou tirar o meu filho dessa cidade, vou levar para outro estado, a saber, para a casa dos seus avós, porque eu já não aguento mais, esse menino aqui está dando trabalho demais da conta, e eu vou tirá-lo daqui para ver se ele melhora. O pastor, muito sábio, ele olha para aquele irmão e diz: meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, quanto à viagem, o senhor pode ir em paz, tranquilo, Deus te leve e Deus te traga em paz. Mas deixa eu te dizer alguma coisa, tirar o seu menino daqui não vai resolver em nada. Sabe por quê? Porque para o lugar onde ele vai, lá tem capeta também. Para o lugar onde o Senhor vai levar ele, lá também tem demônio, tem tentação. Se ele não melhorou aqui, não é lá que ele vai melhorar. O que faz nós melhorar não é de maneira nenhuma mudar de ambiente, sim mudar de atitude, de posição. Porque quem sabe se José fosse depender do ambiente para mudar, ele não mudaria. Mas o seu caráter estava trabalhado. Ele dizia: eu preciso ser fiel a Deus. Esta mulher não me pertence. A minha roupa pode ficar na mão dela, mas a minha integridade diante de Deus prossegue intacta. O ambiente não vai me influenciar. Daniel e os seus amigos, diante da grande Babilônia, diante das oferendas, não se deixou ser levado e influenciado
permaneceu com seu caráter intacto diante de Deus. E Deus vem nesta noite para nos dizer: não é mudar de igreja que resolve o nosso problema. Não é mudar de cidade, tomar uma decisão precipitada. Não, eu vou embora, vou juntar minhas coisas e vou embora. É a vontade de Deus? Deus falou para ir? Não, então fique quietinho, não arrede o teu pé. Eu vou largar dessa mulher e vou embora. Deus mandou você largar? Não, então não arreda o pé, não faz a sua mala não, porque senão você vai enfrentar um problema seríssimo. Hoje você tem um problema, o que é? É o seu relacionamento com a sua esposa. Amanhã você vai ter 1, 2, 3, 10 problemas agregados na sua história. Ah, mas eu não aguento esse homem, vou embora. Não vai não, Deus está se revelando: eu sou o dono da sua história. Aleluia, eu te sustento. Aleluia. Você percebe Deus falando com você? Ah, vou desistir desse negócio, vou tirar minha gravata, não quero ser obreiro. Deus falou para você tirar a gravata? Então não vai para Moabe não. A ordem de Deus é para ficar em Betlehem, a casa do pão. Belém, Belém, a casa do pão. Não arreda o seu pé de Belém, não arreda o seu pé da casa do pão, porque se Deus não falou para ir, não vá. Fique, ainda que Moabe tenha os atrativos, ainda que Moabe esteja vivendo abundância, mas é uma abundância aparente. A crise lá fora espera. Urabachandarabagandarai. Deus está falando conosco nesta noite. Ah, como Deus está falando conosco. Não faço mais esse trabalho na igreja, não vou mexer com isso mais. Deus falou para você não fazer? Não, então continua fazendo. Ah, mas o fulano fica me criticando, falando que eu não sei fazer. Quem te chamou? Foi o fulano ou foi Deus? Você está fazendo para quem? Fulano é para Deus. Eu faço para Deus. Pode criticar a minha voz como já criticaram, pode criticar o meu jeito de pregar, de gesticular, não tem problema. Olha eu aqui, eu estou pregando a palavra, para isso Deus me chamou, Deus me chamou, Deus me chamou, Deus me chamou, Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te chamou, aleluia. É Deus que escreve a nossa história. E a gente ora e diz: Senhor, e agora? Senhor, eu estou sofrendo. Deus diz: não, mas na sua história tem isso escrito. Você precisa sofrer. Senhor, mas em Belém tem uma crise. Senhor, a fome se aproxima. Fica tranquilo, você vai passar por esta crise, mas eu sou o pão da vida. Aleluia. No deserto você não precisa de banquete, no deserto você precisa de gota. Aleluia. E nós, quando estamos na prova, quando o tempo de fome chega em Belém, a gente está na crise querendo banquete. Deus está dizendo: não é tempo de banquete, é tempo de viver somente a providência. Está questionando Deus, né? Está questionando Deus pela prova. Senhor, eu sou fiel nos dias na oferta. Senhor, mas por que eu estou passando isso? Senhor, olha lá o fulano, a fulana. Por que é só eu? Está questionando Deus, né? Pois Deus vem nesta noite com autoridade se revelar como o Senhor da sua história e dizer: é assim que eu quero. Eu escrevi isto para a sua história. É período de passar pela crise. Está te faltando alguma coisa? Está te faltando o que é de comer? Não está não, Senhor. Está faltando de vestir? Não está não, Senhor. Mas eu queria. Está faltando. Tá não, Senhor. Então vai me adorando, vai me adorando. Deus cuida da minha e da sua história. Xaramandarabacandarabachandarai. Rebaito conta caito ho. Ramachum de hai te candarabachandarai. Arabachandarai, Deus manda te dizer: escute a voz do Todo-Poderoso. Eu estou cheio da graça e do Espírito Santo para te dizer isto. Não é tempo de banquete, é tempo de você passar por esta prova.
porque Ele quer te revelar como Deus que sustenta, como Deus da providência. Aleluia. Ah, pastor, mas eu estou com vontade de comer uma carne assada. Pede a Ele, Ele vai mandar, Ele vai mandar. Ah, pastor, mas lá em casa está difícil, eu preciso. Pede a Ele, Ele quer se revelar a você como Deus da sua história. Meu Deus do céu, há uma graça de Deus nesta noite sobre nós. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque está escrito aqui. Noemi chama as suas duas noras e diz: ah, minhas filhas, deixa eu falar um negócio para vocês. Está eu aqui, sem meu esposo. Está escrito. Está eu aqui, sem meus 2 filhos. Agora vocês podem voltar para a casa do pai de vocês, tá? Volta para lá, volta para os deuses de vocês. Porventura eu viria a ter uma gestação, dar à luz a um filho, deixar ele crescer, depois entregar para vocês? Não tem jeito. Então vá-te embora. Sabe por quê? Porque a mão do Todo-Poderoso está sobre mim, me afligindo, reclamando, dizendo: ó, cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Ó. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Quer saber? Não me chama mais de Noemi, porque o nome Noemi significa agradável. Me chama de Naomi. Não me chama de Noemi ou Naomi, me chama de Mara, de amarga. Porque a minha vida era doce, e agora a minha vida está amarga. Como se Deus fosse culpado, reclamando. Ei, aqui Deus é maravilhoso. Aí Deus levanta uma mulher aqui, esteio, pedreira no ditado popular, firme. Orfa diz: então tá, minha sogra, vou voltar, né? Não tem nada mais para me oferecer. E volta. Mas Ruth havia ouvido. Eu creio que Malom não perdeu tempo. Mas quem é você? Como é que é o seu país? E Ruth interessada em saber, né? Você não é aqui de Moab e tal, nós estamos namorando aí e tal, me conta um pouquinho. Ah, vou contar um pouquinho para você. Sou lá de Israel, sou de Belém, casa do pão. Deu uma crise, mas nós viemos para cá, junto com papai e mamãe. Mas tem uma coisa: o nosso Deus é o Jeová, Yahvé, o Todo-Poderoso. Vou contar um pouquinho das obras que meu Deus faz. Ele abriu o mar vermelho e passou em terra seca. O povo que era escravo no Egito passou em terra seca e cantou do outro lado o hino da vitória. E Ruth dizia: olha, mas que Deus é esse, hein? E ela vai se interessando. Isso aqui é a mente do pregador. Você pode imaginar colorido comigo. E quem sabe Malom dizia assim: olha, tem mais um. Esse povo ficou 40 anos no deserto comendo maná. Mas maná. 40 anos sendo alimentado com maná. Lá tinha nuvem, de noite a coluna de fogo. E ela ia se interessando na história. Vai contando a história das codornizes. Depois de 40 anos peregrinando, Jericó descendo abaixo. E assim o dia, quem sabe, já havia alguns anos de casado. E Ruth dizia assim: não, conta mais uma, tem mais uma não. Não, vou contar mais uma então. Deus não abriu foi só o mar vermelho não. Deus abriu também o rio Jordão. Mas o rio Jordão também, então quer dizer que não foi só um milagre, não, foi dois. Deus faz isso. E aquilo estava impregnado na alma, no coração de Ruth. E quando a sua sogra faz essa proposta a ela, ela diz: não, pera aí. A senhora está querendo dizer que eu tenho que voltar para o meu pai e a minha mãe. A senhora está me propondo que eu volte a servir o Deus Queimos, esta figura maldosa, e que recebe crianças inocentes em sacrifícios humanos. Não, a senhora não está me prometendo isso não. Não, senhora, não, ouça aqui.
minha sogra: aonde tu fores eu irei. Arabaxandarabacandarai. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Quem experimenta a graça de Deus não volta para Moabe. Quem aceita Jesus e recebe o batismo do Espírito Santo não volta para as trevas. Abaixandarai, não troque o Espírito Santo por Moabe. Não troque as línguas estranhas por aquilo que está profano no mundo. Aleluia. Tem a graça de Deus, tem o Espírito Santo aí. Vai. Adore. É batizado no Espírito Santo, dá uma rajada de línguas estranhas. Xaramandarabacandarabachandarai. Urimacandarai. Urimacandarabachandarai. Urimacandarai. Urimacandarabachandarabagandarai. Uliribicoubedecandarabachandarai. Urimachuimacandarai. Aitocanturimihai. Urimacandarai. O mundo quer nos sufocar, o mundo quer nos engolir, mas aqui não. Nossos pés estão firmes na casa do pão. Está em Belém. É aqui que nós experimentamos o novo nascimento. É aqui que experimentamos a graça de Jesus. É aqui que fomos batizados no Espírito Santo. Uribahai. Adore. Vai, deixa eu ouvir você adorar. Vai, adore. Desde o Espírito Santo, adore. O Espírito dele testifica com o nosso. Vai. Aleluia. Moabe quer nos tornar obreiros cansados, obreiros desanimados, pálidos, raquíticos. Mas o Senhor fala conosco nesta noite. Quem experimenta o Espírito Santo, a glória de Deus, não tem saudade dos pepinos e dos alhos do Egito. Não tem. Moabe não tem atrativo para ele. Não tem. Que hora que você pensa assim: vou voltar, vou parar, vou voltar, mas você olha para trás, Moabe não tem jeito, é na casa do pão. Esta noite você está na casa do pão. Vai se alimentando do pão. Jesus é a solução. Vai se alimentando do pão. Jesus é a graça inconfundível. Aleluia. Para encerrar, aleluia. E Ruth diz: não, está enganado. Vou nem. Olha, já que é assim, então minha nora, vamos embora então, né? Vamos enfrentar a vida, né? E vamos voltar. Vamos ver como é que vai ser a recepção lá na casa do pão, lá em Belém. A Bíblia diz que Noemi e Ruth, Noemi retornando e Ruth indo para conhecer. A Bíblia diz que quando Noemi chega em Belém, o povo olha e diz: coitadinha de Noemi. Olha como é que está Noemi, está tão sofrida, olha, está tão magrinha. É a Bíblia que diz, é só ler. E a Bíblia diz que ela entra cabisbaixa. Que geralmente com nós é assim mesmo. Pelo menos eu, quando saí da igreja, eu era filho de crente, mas não era crente.
quando o papai deu uma sova lá fora, aí eu voltei de jeito assim, ó. A gente volta desse jeito mesmo, né? O que vai pensar de mim? De forma que Noemi voltou. Todos se compadecem. Interessante é que Deus não quer ninguém lamentando pelos cantos, não. Quando Deus traz de volta, Deus diz: espera aí, agora vai continuar o meu plano, agora é a minha vontade diretiva. Ah, Senhor, mas eu pequei demais. Não, larga a mão disso. Quem fica lembrando de pecado é Satanás, é o acusador. Ah, Senhor, não me pediu perdão? Não está perdoado? Está perdoado. Não fala nisso mais. Está resolvido. E esta mulher começa a enfrentar os dilemas da vida. Mas o interessante é que Deus colocou Ruth ao lado de Noemi. E quando Noemi bambeava, Ruth dizia: não, aqui não, vai ficar tranquila. Mas nós duas, mulher aqui, nós vamos morrer de fome, nós vamos... Pai, não. Sou mais nova do que a senhora, só pode ficar aí que eu vou trabalhar. Pode ficar tranquila, vou prover. Irmão, escute. Nesta crise que você está vivendo, Deus está levantando pessoas para colocar ao seu lado. Deus está levantando pessoas para te ajudar. Nesta crise que você está vivendo, Deus vai te ajudar, levantando pessoas para te ajudar. Não despreze quando alguém chegar perto de você oferecendo um ombro amigo. A Bíblia diz que Ruth foi trabalhar, rabiscar as terras de um homem chamado Boaz. Rabiscar significa colher o resto das espigas da colheita que os colhedores fizeram, catando aquele restante. Aí o Senhor diz: agora eu vou escrever uma história linda. Eu sou o dono da história, eu vou escrever uma história linda, quer ver? E Deus começa a fazer a história de Ruth e Boaz acontecer. Boaz olha no campo e diz: mas que moça bonita é esta? Rabiscando a terra, pegando o resto da colheita. Quem é esta mulher? Me interesso por ela. Não, essa aí é Ruth, né? Lembra de Elimeleque, saiu daqui fugido, né, para resolver um problema. Ih, rapaz, saiu daqui correndo de um problema, né, achando que ia se dar bem, tá? Aconteceu foi outros mais. Morreu ele, morreu os filhos, a mulher sofreu mais de 10 anos, agora voltou, está aí, sofrida, está ali, né, amargurada de espírito. Boaz dá uma olhada e diz para o coletor: na fileira que essa mulher tiver, faz-me o favor, deixa cair umas espigas a mais, deixa cair o melhor, não deixa só o resto não, deixa algo de bom, para que ela tenha uma colheita farta. Meu irmão, quando a gente passa pela prova, oh, que maravilha, Deus diz assim: não, agora vai comer uma espiguinha melhor, agora vai comer um grão melhor. Escute o que Deus está lhe dizendo. Esse dia está chegando na sua vida. Tu passaste dias maus, anos maus, só você e Deus sabe o que você tem passado. E Deus está te dizendo: por ter sido fiel e não fugido da casa do pão, tu começarás a comer espigas melhores, começarás a comer grãos melhores a partir de hoje. Marca esta data: a partir de hoje você vai começar a colher grãos melhores, espigas melhores, espiga melhor. Quem pega essa profecia, recebe. Aleluia. Encerrando, passa todo o processo de remissão. Existia uma prioridade de um parente. Seu parente não quiser assumir a responsabilidade de redimir, restituir a ela a herança que era do falecido. E Boaz diz: eu restituo e me caso com esta mulher. A Bíblia diz que Boaz, esta figura de Cristo, ele remiu Noemi e Ruth e restituiu as terras que eram delas por herança.
A história não termina aí, sabe por quê? Porque você, quem sabe, está aí dizendo assim: mas parece que para mim já acabou, parece que para mim já não tem mais o que fazer. Deus está te dizendo assim: eu posso te surpreender. Eu já participei da construção desse templo, eu já ajudei nos mutirão, já fiz isso, mas agora eu me sinto que meu tempo acabou. Deus pode te surpreender com coisas pela frente. Marca, registra e guarde esta palavra. Deus pode te surpreender, porque a tua história ainda não terminou, ainda muita coisa pela frente. Hoje é uma noite profética, Pastor João, hoje é uma noite profética. Hoje é uma noite em que Deus escolheu para abençoar o seu povo. Aleluia. Hoje é uma noite em que Deus escolheu para restituir pessoas que perderam coisas pela vida. Quem sabe você perdeu coisas preciosas pela vida fora. Quem sabe coisas foram lhe tiradas. Mas esta noite Deus está dizendo: eu sou Deus que escrevo a sua história e posso te surpreender. Aleluia. Concluindo, estávamos partindo para a conclusão, agora concluindo. A história não termina aqui. A Bíblia diz que do casamento de Boaz com Ruth nasceu um homem por nome Obed. De Obed nasceu a Jessé. De Jessé nasceu a Davi. De Davi veio Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o remidor, o renovo, o broto. Ele é o broto, ele é o broto, ele é o renovo. Ele é Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Calma que ainda não terminou não. Calma que ainda não terminou não. Ainda tem palavras proféticas para esta noite. Uma história que começou com dificuldade, com amargura, com muita tristeza, ela termina com alegria, termina com a chegada do Messias, termina com a chegada do Cristo, termina com a chegada do Todo-Poderoso. A história, aleluia. A tua história não vai terminar assim não, viu, minha irmã? A tua história não terminará você com esta amargura no teu coração. Deus limpa o teu coração de toda tristeza, de toda amargura, e Deus te restaura, te restitui e lhe dá felicidade. Fica de pé que nós vamos orar. Aleluia, aleluia. Tu tens orado e dizendo assim: Senhor, será que eu vou terminar assim? Os anos têm se passado, Senhor. Será que a minha vida vai terminar assim? Eu nessa tristeza? Eu nessa angústia? Quanto tempo eu tenho esperado para ser usado na tua obra? Quanto tempo eu tenho esperado para ser abençoado? O tempo tem se passado e nada tenho visto acontecer. Ouça a voz do Senhor. A tua história não terminará assim. A tua história tem começado com tristeza, choro e angústia, mas ela terminará com o triunfo de Cristo sobre a sua vida. Ela terminará com o renovo. Nunca vai faltar, porque nunca faltará, nunca faltará, nunca faltará, nunca faltará Davi, varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Não vai te faltar não, meu irmão. Fica firme na casa do pão, fica firme em Belém, fica firme, não vai faltar não. Ai meu Deus, será que vai faltar o de comer? Senhor, o que eu vou fazer? Não vai faltar não, Deus vai mandar lá na sua casa. Aleluia, Deus vai mandar lá, vão bater palma e dizer assim: irmão, irmã, Deus mandou eu trazer este suprimento. É Deus te ensinando a depender dEle. Senhor, e as minhas filhas e os meus filhos, Senhor, o que eu faço? Nunca vai
vai faltar, nunca 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 vai faltar alguém que testemunha sobre o poder de Cristo nesta terra. Nunca faltará homens e mulheres que testifiquem de Cristo nesta terra. Nunca vai faltar. Quando a gente olha, a gente pensa: Senhor, o mundo está perdido, Senhor, Senhor, e aí agora? O Senhor está dizendo assim: Elias, Elias, não tem só você não, eu reservei 7.000 para mim que não se dobra o joelho diante de Baal. Nunca vai faltar profeta nesta terra, nunca vai faltar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nunca vai faltar. Senhor, te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta noite tão maravilhosa. Te agradecemos, ó Senhor, por esta noite de bênção. Te agradecemos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é maior do que anjos. Não viemos aqui para ver anjo nesta noite, viemos para ver o poder da Tua palavra. Viemos esta noite para adorar a Ti, ó Cristo. Tu és a nossa vida e testemunhamos de Ti. Não tem nos faltado testemunhos para contar. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por escrever a nossa história. Senhor, 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 agradecemos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos feito vencedores. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. E nós agradecemos a Ti por esta palavra revelada em o nome de Jesus. Amém e amém e amém.